Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente ainda tá falando no livro 2, tá? Mas a gente está finalizando hoje. Faltaram as últimas revoltas do período regencial. Tem os slides que eu fiz, faltou só a última revolta e a gente vai ler a parte do golpe, porque eu quero que vocês entendam direitinho, o golpe da maioridade. Vai voltar sobre ele? Vai. No próximo capítulo também vai ter o início do capítulo sobre ele. Mas deixa eu compartilhar aqui com vocês sobre as revoltas. Então, a primeira delas, que tá lá na página 89, é a dos farrapos, tá? A gente tinha parado antes, falamos sobre as malês, né? Um pouquinho antes, na página anterior, falamos sobre a unidade ameaçada, que quanto mais essas próximas revoltas que eu vou estar explicando para vocês agora, todas se tornaram revoltas separatistas. Não tinham esse início sempre, mas elas acabaram gerando um movimento separatista, já que nenhum desses grupos vão apoiar o governo regencial, tá? Então, a revolta dos farrapos, a Guerra dos Farrapos, ela ocorreu em São Pedro do Rio Grande do Sul, tá? É uma cidade chamada São Pedro, Santa Catarina, porque na verdade ela foi crescendo cada vez mais. Foi o mais longo conflito desse período, né, da época regencial do nosso país. Ele durou aproximadamente 10 anos, a revolta. Lembra que eu falei, toda vez que você vê sobre quem que tá falando, quem que começou o movimento é importante? É importante saber que foram a elite rural das províncias, principalmente donos de fazendas e criadores de charque, né? Aquela carne que a gente come bastante aqui quando a gente fala de carreteiro, tá? Vai ser então um movimento grande. Tem algumas minisséries da Globo que passaram quando eu era bem pequena que falava sobre, mas assim, eu sei que a Casa das Sete Mulheres, quem tem Globoplay pode assistir. Eu não sei como era, eu era muito pequena e eu nunca parei para ver. Uma hora eu tenho até que parar para ver. Não sei se é. As coisas da Globo sempre é muito pesada, né? Mas sempre tem documentário no YouTube, então dê uma olhada lá para vocês entenderem um pouco mais, tá bom? Então, essas pessoas, essa elite rural, né? Elite charqueira, charque, eles vão estar protestando contra o imposto que estava aumentando sobre o produto. Principalmente porque o governo regencial aumentava o preço do seu produto, mas não aumentava o preço de fora. Então, acabava que se você tem um preço mais caro do que um produto de fora do país, você acha que as pessoas vão comprar da onde? Já é difícil a gente comprar aqui no nosso país hoje, que é mais barato. Imagina se fosse mais caro. Entendeu? Então eles começam a falar, olha, não tem competitividade com os produtos estrangeiros. Porque eles compravam a charque, por exemplo, do Uruguai, da Venezuela, outros países, muito mais barato do que os produtos daqui. Então eles vão reclamar e assim, não vão ouvir muito as reclamações deles não, tá? Em 1834, a regência designou Antônio Rodrigues Braga, que é esse carinha que vocês estão vendo, para presidente da província, da região aqui, ó, do Rio Grande do Sul, que a gente estava comentando. Gente, lembra que presidente da província seria um cargo de uma espécie de governador hoje, tá? Tentei trazer imagens para vocês da Guerra dos Farrapos. É uma das guerras principais que a gente teve no nosso país, tá? Aquelas guerras que as pessoas sempre lembram, farrapos, canudos, tá? O novo presidente da província criou novos impostos, começando a organizar uma força militar. Então, ele criou esse imposto também para poder ali conseguir administrar melhor as forças armadas. Já que cada vez mais essas elites criaram umas milícias, sabe? Uns grupos ali que eram um pouco contra o governo. Gente, é nesse período da Guerra dos Farrapos que vai ser importantíssimo para o povo sulista esse sentimento de patriotismo. Até estava vendo essa semana, tinha uma menina que é TikToker, né? Eu não gosto muito, mas às vezes eu assisto aquele pessoal que junta tudo
e elas falam bem rapidinho, às vezes eu assisto. E ela estava comentando, curiosidades do Rio Grande do Sul. Né? Ela falou, por exemplo, ela estava comentando que ela é gaúcha, Rio Grande do Sul. Aí ela estava falando assim, olha, gente, quando toca o hino nacional, a gente fica assim, nem liga. Em compensação, quando toca o hino do Rio Grande do Sul, o povo canta com fervor, entendeu? Porque tem aquela identidade nacional forte do Rio Grandense, tá? Do povo do Sul. Vai surgir esse movimento forte de importância do seu território nesse movimento aqui. Por isso é que ele é tão forte. Por isso é que o movimento do Sul é meu país, por exemplo, que hoje é o movimento separatista mais forte que nós temos no nosso país, acontece até hoje. O povo sulista realmente se vê como mais sulista do que brasileiro. E eu sei porque meu pai é sulista, meu sogro é sulista. Então, assim, tem uma família forte de sulista, entendeu? Eles são todos do Paraná, mas eu conheço gente também do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, regiões de Floripa, né? Todo mundo que é desse grupo, eles se entendem muito. Nossa, meu povo, minha nação, entendeu? É muito forte isso. Minha terra, minha comida, meu tereré, minha erva, é muito forte a parte cultural. E esse sentimento de pertença, que é isso que a gente está falando, ocorreu aqui, na Guerra dos Farrapos. Foi aqui que começou, tá bom? Por isso ele é um movimento tão importante. Porque no nosso país, a gente ainda não tinha conseguido unificar. E eles desenvolveram isso entre eles. Não foi entre a identidade nacional, entendeu? Também por isso é que, no próximo capítulo vocês vão ver, o rei tendo uma dificuldade danada de conseguir administrar ali para unificar as pessoas terem identidade nacional, tá? Eu ia até fazer, gente, na semana que a gente parou, eu ia abrir um concurso para vocês. Já vou dando dica, que vai que vocês estudam para o ano que vem. Aí, porque esse ano acho que vai ser difícil a gente conseguir fazer. Sobre o hino nacional. A pessoa que souber cantar o hino inteiro, escrever o hino inteiro, eu vou dar uma medalha pela pessoa que sabe, que conhece, entendeu? Você vai ser uma medalha de honrosa sua pátria, tá? Mas eu já tinha desenvolvido o projeto, já tinha conversado com a escola, tudo certo. Aí a gente entrou em quarentena, mas já se preparem aí para o ano que vem, tá? Porque se eu não fizer com mais ninguém, eu faço com o 9º ano. O novo, que vai ser vocês, né? O novo presidente da província começou a criar impostos, começando a organizar nessas localidades contra esses grupos locais. Decisões que desagradaram os estancieiros, ou seja, as donos das instâncias, né? Que é chamado... É meio que um sítio, tá? Para quem não sabe, por exemplo, lá na minha família, a gente tem um sítio. Meu pai chama de instância, tá? É uma região, é tipo um sítio, é o nome que eles dão, tá? Sob a liderança de Bento Gonçalves, comandante da Guarda Nacional local, expulsaram o presidente e começaram a Revolução Farroupilha. Então, assim, essa pessoa aí que não se importa com a nação, que não se importa com o povo sulista, não pode governar, entendeu? Então eles vão lá e tira o cara do poder e vão começar aqui a Guerra dos Farrapos, tá? Tiveram adesão de diversas camadas urbanas, a população aderiu, porque eles tinham cada vez mais, vão crescer aqui essa identidade. Setores do exército vão aderir, estendem-se o interior da província, então tanto a parte urbana quanto o interior, todos estavam ali ligados nesse movimento, porque todo mundo queria independência. Não tinha esse objetivo no início, vocês viram? O objetivo era que não tivesse impostos, mas isso vai crescendo um sentimento de que esse governo provisório não sabe governar pra gente, então a gente não quer ele. Então, eles vão, revoltados, proclamam a independência da província, criando a República Rio-Grandense. Então, eles não são mais Brasil, tá? Eles vão se separar do território brasileiro. A guerra se estendeu até Santa Catarina, tá? Então, vai chegar até essa região. Assumiram o controle da cidade da Laguna, que era uma das principais. Proclamam também a república lá, então vira uma república catarinense. Tá vendo esse povo sulista que era muito forte nesses movimentos de independência? Em novembro, as tropas expulsam os revoltosos da região de Santa Catarina e tomam novamente o poder, tá? Em 1842, já como reino de Dom João II, o Marechal Duque de Caxias foi proclamado presidente da província e consegue
diminuir a situação, tá? Ele comanda as forças imperiais, contém os revoltosos, que é esse carinha que vocês estão vendo aí, muito famoso, do Duque de Caxias. Acho que tem até rua aqui também, desse cara. Apoia as elites gaúchas, então ele começa a abrir um acordo. Então ele fala assim, para que a gente vai disputar, né? Para continuar essa guerra, é melhor acalmar a situação. Então ele vai negociar com os estancieiros, atende às exigências desse grupo, aumenta o imposto sobre o charque estrangeiro. Deixa eu ler, calma, não vai, leitura vai ser mais para frente. Depois dos slides. O prêmio também tem que ser algo a mais. Ponto em cada matéria, uma comida. Não sei, eu vou ver. Eu não posso garantir por todas as matérias também. Só se for, eu posso conversar com a professora de português, né? Que daí é bom que ela corrige português de você. Então, vamos lá. Ele consegue, então, ele anistia, ou seja, ele perdoa aqueles que seriam condenados por terem se envolvido contra o governo, tá? Aumenta o charque estrangeiro para ser competitivo, obtém o direito de indicar o presidente da província. Então, a partir daquele momento, o presidente da província não seria determinado pelo governo totalmente de cima para baixo. Eles poderiam indicar a pessoa, tá? De acordo ali com as necessidades deles. Depois, nós temos um outro movimento que é a cabanagem. A cabanagem vai ocorrer na região do Rio, do Grão-Pará, que é todo esse território que está em verde, ó. Vocês estão vendo um território em verde? A professora está daltônica. Não, todo o território em vermelho. Tá vendo que é uma região bem grande, né? Tirando o Acre aqui, que ainda era da Bolívia, no período, Manaus, né, e outras áreas aqui, a região do Grão-Pará, que vai acontecer esse movimento, viveu um intenso conflito, revolta de caráter social. Então, quem liderou esse movimento foram as camadas mais baixas da população, destituíram as autoridades do exército e instalaram e colocaram um novo governo, tá? A região viveu em situação de extrema pobreza, até porque era a região norte. Quem se importava com a região norte? Se a Nordeste, que foi onde começou tudo, estava abandonada, imagina a Norte, quase não tinha ninguém, né? Isso vai mudar com Dom Pedro II, mas até então, antes dele entrar no poder, ele ainda é criancinha aqui, não acontece nada, a situação está bem drástica. Em 1822, grupos contrários à emancipação política do Brasil acontecem disputas locais de poder. O presidente indicado foi impedido de assumir o cargo, tá, de presidente ali da província do Grão-Pará, porque ele era alguém do governo e as pessoas não eram a favor. Eu tô falando rápido exatamente por causa da brincadeira. É que se tiver dúvida pode perguntar, mas se não, deixa eu falar rápido. Tá, então ele vai ser impedido de entrar no poder, tá bom? O novo presidente mandou prender diversos opositores ao movimento de liberdade, né? Tropas governamentais mandam matar um pequeno grupo de proprietários rurais ali, e aí é que inflama ainda mais. A galera começa, não, a gente não pode nem rebelar. Já tá morrendo de fome aqui, tá passando um monte de necessidade, nem rebelião pode fazer. Aí é que o povo vai às ruas mesmo, com seus machados, com o que tiver lá no poder, para poder conseguir maior liberdade, maior direito, tá? Grupos de sertanejos, pessoas ali da região do sertão. Lembra que eu expliquei para vocês? Região litorânea e o sertão era o que estava para dentro, tá? Do território. Negros, indígenas, armados, invadiram Belém, do Pará, né, a capital, mataram o presidente da província e libertou os presos, para inflamar ainda mais os movimentos. Os cabanos, como eles foram conhecidos, né, até porque eram sertanejos, então eles moravam em cabanas lá no interior, assumiram o poder, colocaram Félix Malcher como presidente, com o objetivo de que ele rompesse com o governo. O que acontece é que ele não rompe não, gente. Ele fala assim, é muito trabalho, não tô afim de arrumar encrenca aí com o governo. Já tá uma desorganização danada, ele não rompe, ele não é disposto a fazer isso. Tiram ele do poder
e colocam Francisco Vinagre no lugar. O que acontece é que esse cara também não rompe com o governo, ele também não acha que essa é uma boa ideia. Ele também é deposto pelo grupo de Cabanas, que é o movimento, né? Aí, depois de tanta gente que não faz a reivindicação da população, eles declaram, colocam o Eduardo Argelin, que é esse cara que vocês estão vendo aí. Ele era um dos líderes do movimento da cabanagem. Decidem colocar ele como presidente da província, tá? Ali liderando o movimento, que ele tinha os mesmos ideais. Então, ele realmente proclama a independência do Pará. O governo brasileiro reagiu. Os revoltosos acabam abandonando a capital de Belém, né? Mesmo que eles continuem ainda por mais 3 anos, tá? Se rebelando, aguentando o movimento. Aproximadamente 30 mil pessoas morreram nesse movimento da cabanagem, tá? Sabe nada. Em Salvador, representantes das camadas médias urbanas, médicos, jornalistas, advogados, pequenos comerciantes, funcionários públicos, são esses que vão liderar o movimento da Sabe Nada em Salvador, pós a revolta dos malês, né, que era um movimento que foi liderado por escravos, tá? Descontentes com a administração de Feijó, lembra que Feijó ele já era da época de regente Uno, né? Ele estava liderando sozinho, lembra que ele acaba abdicando o poder exatamente pelo constante conflito que acontecia durante o governo dele. Convocou tropas baianas para lutarem ao lado do governo contra os farrapos, né? Ou farropos, tá? Então eles falaram, o governo de Feijó fala assim: galera de Salvador, vamos todo mundo lá lutar em farrapos para garantir que não solte, né, que eles não se separem. Fala sério, quem que quer ir pra guerra? Ninguém queria. Então aí começa, entendeu? Esse movimento. Gente, eu tô falando assim, não é para vocês escreverem desse jeito, tá? Eu tô falando desse jeito para vocês fazerem ligação de como que seria uma conversa. É fácil você querer ir pra guerra? Uma guerra que nem é sua, do outro lado do país, sem nem ter se oferecido, o governo só mandou? Não é. Então você começa a refletir assim, a pessoa fica revoltada, entendeu? As tropas do forte de São Pedro se rebelam, que é esse forte aqui que vocês estão vendo, tá? Eles não queriam ir para a guerra. O presidente da província fugiu. Os rebeldes assumiram o governo, tá? Tudo porque eles não queriam ir lá lutar na revolta farroupilha. Declaram a Bahia independente, mas não era independente para sempre. Eles não queriam uma independência como foi lá no Sul, que era a ideia de ser um governo único. Tá? Eles queriam que, enquanto Dom Pedro não entrasse no governo, Dom Pedro II, que era Dom Pedro de Alcântara, né, que na época era novinho ainda, eles falaram assim: eu acredito no rei, mas eu não acredito na regência. Então eles vão separar só enquanto o rei não entra no poder, entendeu? Então essa era a ideia do movimento Sabe Nada. O governo, né, da regência, envia tropas para conter ali toda a situação da Bahia, conter os revoltosos. Aproximadamente 2.000 pessoas morreram e 18 foram condenadas à morte, porque o governo conseguiu ganhar, tá? Gente, página 92 e 93 para a gente acabar o capítulo. Quem quiser ler, a Isabela já falou que quer, eu já vi, mas alguém quiser ler, coloca aí no chat. Só para a gente finalizar. Finalizar o capítulo, tá? Porque a gente ainda vai ter a brincadeira. Ai, meu Deus, onde que tá o negócio? Peraí que sumiu. Ah, tá aqui. Eu dando spoiler da brincadeira. Isa, lê os 2 primeiros... Lê os 2 primeiros parágrafos, tá? Aí eu explico, depois você lê mais 2. Tá. A Balaiada foi uma revolta que irrompeu em 1838 nas províncias do Maranhão e do Piauí, da qual participaram simultaneamente representantes de diferentes grupos sociais, elite, pobres e escravos. Em alguns momentos, as ideias e ações desses grupos se cruzavam entre os representantes da elite. A revolta envolveu grandes comerciantes, proprietários rurais que defendiam ideias políticas diferentes. Um grupo era ligado ao Partido Conservador e outro ao Partido Liberal. Espera.
Então, olha só, Griffin, né? Onde que aconteceu a balaiada? No Piauí, no Maranhão. Quem que estava envolvido? Todas as camadas, pobre, rico, elite, escravo, todo mundo estava envolvido nisso. Quais eram as ideias, né? Que cada um tinha uma ideia. Então, essa revolta vai ser um pouco confusa por causa disso. Então, eles vão ter tanta gente ligada do Partido Conservador quanto do Partido Liberal. Lê mais 2, Isa. Tá. Em 1838, o presidente da província do Maranhão, pertencente ao Partido Conservador, aprovou uma lei prevendo a criação de novos cargos públicos, que foram distribuídos apenas às pessoas de seu partido. Além disso, começou a perseguir seus opostos liberais. Ao mesmo tempo que acontecia esse combate pelo poder entre liberais e conservadores, irrompeu uma volta envolvendo representantes das camadas baixas da população, um grupo de vaqueiros que trabalhava para um fazendeiro ligado aos liberais. Foi recrutado à força para o exército na vila de Manga. No Maranhão, revoltados, outros vaqueiros invadiram a cadeira local e soltaram os presos. O líder desse movimento era o vaqueiro Raimundo Gomes, que ganhou o apoio de um pequeno agricultor, Manuel Francisco de Anjos Ferreiras, conhecido como balaio, por fabricar cestos, que explica o nome do movimento. Obrigada. Os liberais interessados... Obrigada. Gente, então, tá vendo que esse movimento ele vai ser... Quem que tá no poder, entendeu? Conservador ou liberal? Quem que tá no poder sempre tá ajudando o seu lado, tá? E eles eram a favor ou contra o governo? Depende de que lado você tá? E todos eles estavam... Imagina a confusão que não era, porque tinha gente, todo mundo lutando, cada um querendo mais direito que o outro, tá? Bianca, leia aí o próximo parágrafo. É que eu tinha apertado no botão errado. Os liberais interessados em assumir o poder no Maranhão passaram a apoiar os rebeldes, fornecendo-lhes armas e munições. Raimundo, Manuel Francisco e seus seguidores começaram a correr o interior, protestando desigualdade social pelo país. Existiam também a expulsão dos portugueses da região e a garantia do despotismo dos prefeitos, que permitiam maus tratos aos presos e promoviam um recrutamento forçado. Os rebeldes invadiram fazendas, libertaram os escravos e conseguiram dominar Caxias, a segunda maior cidade da província, onde constituíram uma junta governativa com a participação dos liberais. Em 1839, os rebeldes assumiram o controle de grande parte da província do Maranhão. Então, vocês estão vendo que eles tinham o objetivo de acabar com a desigualdade, acabar com os movimentos, toda a parte de... Como é que eu posso dizer isso? Como é que chama? Maus tratos, essa palavra, que as pessoas sofriam, acabar com a liderança do governo, mas ainda assim tinha gente que era a favor do governo. Então, cada um meio que estava para um lado e o movimento só era todo mundo ao mesmo tempo, tá? O que cria ainda mais uma situação de desgaste para o governo que estava no movimento, tá? Bianca, lê mais esse, por favor, os dois. Qual? Esses dois de cima. Próxima página 84. Tá. Em dezembro daquele ano, ocorreu no Maranhão uma rebelião de escravos liderada pelo cativo Gomes Bento das Chagas, o preto Gosme. O movimento contou com a participação de mais de 3.000 cativos que protestavam contra a prática de escravidão. Em alguns momentos, esses escravos chegaram a se unir aos rebeldes liderados por Raimundo Gomes e Manuel Francisco. O governo imperial enviou tropas para conter a rebelião, que foi sufocada em 1842, e deixou um saldo de 6.000 mortos, principalmente escravos e sertanejos pobres. Obrigada. Gente, então vocês estão vendo, depois de todos esses movimentos, eles acabam... Olha o quantas vezes a gente estudou algum tipo de movimento contra a regência. Vocês acham que foi fácil a regência, então, se manter no poder? Não foi.
toda hora alguém brigava, a classe pobre, os escravos brigavam, a classe rica brigava, a elite brigava, só não o clero. Ainda assim, não o clero católico, porque a gente também teve um movimento de rebelião islâmica, né? Então, até movimento islâmico aconteceu aqui no país durante esse período, tá? Então, foram vários movimentos que ele chegou a um ponto de falar assim, ok, não dá mais para sustentar. Vai ser necessário colocar o Pedro de Alcântara, que vai se tornar o Pedro II, no poder. E aí entra golpe da maioridade. Quem pode ler para mim, por favor? Eu. Poxa, eu escutei a Isa falando. O áudio dela nem estava aberto. Lê os 3 primeiros, tá, Isa? Eu abri, você fechou? Fechou de novo. Aí, deu agora? Vai. Tá. Assim, né? Assim cresceu, principalmente entre os políticos. Aqui, ó. O golpe da maioridade. Primeiro que eu Tá, o golpe da maioridade. O grande número de revoltas e motins ocorrido ao longo do período regencial assustou as lideranças políticas do Império, principalmente os grupos de alto poder econômico e político. O temor de muitas dessas pessoas era que esse movimento acabasse levando ao fim da escravidão ou à fragmentação do território brasileiro, como ocorreu na América Espanhola. Posso ler mais? Eu pedi os 3 primeiros, mas espera aí, rapidinho. Tá. Olha só, grifem, isso é bem importante. Por que vai surgir esse movimento da necessidade do golpe? Não vai dar para esperar mais ele ter 18 anos. Eles tinham 2 medos grandes. A emancipação, né? A fragmentação ali do território, como aconteceu na América Espanhola, e a gente dividiu o território ficar menor, e também a abolição da escravatura. Eles não queriam isso. A maioria da população vai falar assim, não, a gente quer que mantenha o sistema escravocrata. Então, eles preferem que o Pedro entre para segurar tudo isso, porque as pessoas eram a favor do Império, do que esses movimentos serem tão grandes que uma hora todo mundo se libertar, entendeu? Eles não queriam isso. São 2 fatos bem importantes. Vai, Isa, continua, os 2 próximos. Assim cresceu, principalmente entre os políticos, a defesa da ideia emancipar. Pedro Alcântara, o filho de Dom Pedro I, o rapaz contava na época com 14 anos. Nossa, 14 anos de idade. Mas caso fosse emancipado, poderia ser coroado imperador do Brasil. Os defensores dessa proposta alegavam que o Brasil estava à beira de uma convulsão. Para eles, somente a presença de uma figura forte de poder, no caso o imperador, seria capaz de colocar o país de volta à normalidade e garantir a unidade do império. Obrigada. Lê o próximo também. Não, já leu aqui. Gente, então, vai ser importante eles libertarem, né, o imperador como se ele fosse livre. Imagina, se você tem 14 anos e a gente fala assim, olha, a partir de hoje você está emancipado. Você é responsável por você, não é mais seus pais. Se acontecer alguma coisa, você é como se fosse um adulto, só não pode dirigir, nem comprar, nem beber. Só perante a lei que você é mais livre e tem que cuidar do país. O Brasil agora é seu, decida aí para onde que ele vai, entendeu? É mais ou menos o que vai acontecer aqui, tá? Gente, enquanto a Bianca lê os últimos parágrafos, coloca o nome no chat que a aula tá acabando, aí a gente já abre para jogar. Vai, Bianca. A proposta de emancipação de Pedro de Alcântara já havia surgido em diversos momentos do período regencial. No entanto, foi em 1840, no auge da Balaiada e da Guerra dos Farrapos, que o movimento adquiriu muita força. Em abril daquele ano, apoiadores dessa proposta uniram-se em torno do Clube da Maioridade. A campanha pela emancipação foi às ruas. Foram feitos panfletos e quadrinhos defendendo a ideia, que contava com o apoio do próprio Pedro de Alcântara. Conseguida a adesão da população, a Câmara e o Senado aprovaram em julho de 1840 um projeto que concedia a maioridade ao jovem príncipe. Pedro, então, foi declarado emancipado, recebendo o título de Dom Pedro II, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Sua coroação ocorreu em 1841. Dom Pedro II foi o governante que mais tempo ficou no poder no Brasil, tendo saído somente em 1889.
quando foi proclamado a República. No capítulo seguinte será estudado seu longo governo. E aí a gente começa agora o segundo reinado, tá? A gente estudou o primeiro reinado com o rei, com o pai dele, e agora ele é meio que arrastado em praça pública e a galera fala, gente, a gente tá libertando ele, ok? E agora ele é rei, ok? Todo mundo ok? Então ok. Todo mundo faz festa aí, que agora a gente tem o rei. E ele é tão importante a presença do, mesmo que ele seja um adolescente, né, 14 anos, que ele vai realmente conseguir fortalecer e unificar os territórios, tá bom? Gente, vou mandar aqui para vocês o link, vou mandar para todo mundo. Vocês clicam no link e como é que é? Cadê? Vocês clicam nesse link e vocês têm que digitar assim. Quando pedir a chave, é história... Ai, Deus. 8º B, tudo junto. Sem maiúsculo nem nada, não tem acento, tá?